Era uma manhã de terça-feira quando Maria Santos chegou à mansão dos Almeida, como fazia há 3 anos. O portão automático se abriu silenciosamente, revelando o jardim impecavelmente cuidado que ela mesma ajudava a manter. Aos 42 anos, Maria carregava em seu rosto os traços de uma vida de trabalho árduo, mas seus olhos ainda brilhavam com a determinação que a trouxe do interior de Minas Gerais para São Paulo em busca de uma vida melhor para seus filhos. A família Almeida era conhecida na região pelos negócios prósperos. Ricardo Almeida, de 45 anos, era proprietário de uma rede de concessionárias de carros de luxo que se espalhava por 3 estados. Sua esposa, Helena, vinha de uma família tradicional paulistana e dedicava seu tempo a eventos beneficentes e ao cuidado do filho único do casal, o pequeno Gabriel, de apenas 8 meses. Maria havia se tornado muito mais que uma empregada doméstica naquela casa. Durante os 3 anos de trabalho, ela demonstrou uma dedicação que ia além do que era esperado. Chegava sempre pontualmente às 7 da manhã e só partia quando tinha certeza de que tudo estava em perfeita ordem. Nos fins de semana, quando deveria estar descansando em sua pequena casa na periferia da cidade, muitas vezes recebia ligações da família pedindo sua ajuda com alguma urgência. O relacionamento de Maria com o bebê Gabriel era especialmente tocante. Desde que Helena retornará ao trabalho após a licença maternidade, Maria assumirá grande parte dos cuidados com a criança. Ela preparava as mamadeiras com o carinho de uma avó, trocava as fraldas cantarolando canções de ninar que aprenderá com sua própria mãe, e passava horas brincando com o menino no amplo quarto infantil decorado com temas de safari. Gabriel, por sua vez, demonstrava uma afeição especial por Maria. Seus primeiros sorrisos foram para ela durante uma manhã em que brincavam no berço. Quando chorava, muitas vezes só se acalmava nos braços da empregada, que tinha um jeito especial de niná-lo. Helena chegou a comentar com as amigas que Gabriel parecia reconhecer Maria como uma segunda mãe, algo que a deixava entre a gratidão e uma sutil inquietação. A rotina da casa seguia um padrão bem estabelecido. Ricardo saía cedo para o trabalho, por volta das 7h30. Helena, que trabalhava meio período numa galeria de arte no bairro dos Jardins, costumava sair por volta das 9, após tomar café e dar os últimos cuidados ao bebê. Isso deixava Maria sozinha com Gabriel durante a maior parte do dia, responsabilidade que ela abraçava com seriedade e carinho genuínos. Naquela terça-feira específica, Helena havia saído mais cedo que o usual para uma reunião importante com um cliente estrangeiro. Ricardo já estava há 2 dias viajando a negócios em Brasília. A casa estava silenciosa, exceto pelos ruídos suaves que Gabriel fazia em seu berço enquanto Maria organizava a lavanderia no andar inferior. Por volta das 10 da manhã, Maria subiu para verificar o bebê. Gabriel dormia tranquilamente, seus pequenos punhos cerrados ao lado do rosto rosado. Maria sorriu e ajustou delicadamente o cobertor, sussurrando uma oração de proteção que sua mãe costumava fazer quando ela era criança. Desceu novamente para continuar com as tarefas da manhã, planejando preparar o almoço especial que Helena havia solicitado para quando retornasse. O que Maria não sabia era que, naquele exato momento, um pequeno curto-circuito estava ocorrendo na fiação elétrica antiga da parede do quarto de Gabriel. A mansão, apesar de luxuosa, havia sido construída nos anos 80 e algumas instalações elétricas não haviam sido atualizadas conforme as normas mais recentes. O problema começou como uma pequena faísca imperceptível atrás do papel de parede com estampa de girafas e elefantes. 40 minutos depois, enquanto Maria estava na cozinha preparando uma sopa para o almoço, um cheiro estranho começou a se espalhar pela casa. Inicialmente, ela pensou que poderia ser algo queimando no fogão, mas ao verificar, tudo estava normal. O odor se intensificava, carregando um aroma acre que ela reconheceu imediatamente como fumaça. Maria correu pelas dependências da casa, tentando localizar a origem do cheiro. Foi quando olhou para o andar superior que viu as primeiras volutas de fumaça saindo por baixo da porta do quarto de Gabriel. Seu coração disparou. Por um momento, o pânico a paralisou, mas o instinto maternal que desenvolvera pelo menino a fez reagir instantaneamente. Ela subiu os degraus de 2 em 2, gritando o nome de Gabriel. Ao abrir a porta do quarto, foi recebida por uma parede de fumaça negra e calor intenso. As chamas já haviam tomado conta de uma parede inteira e se espalhavam rapidamente pelos móveis de madeira.
O papel de parede estava se desfazendo em cinzas que flutuavam pelo ar como neve sinistra. Gabriel estava no berço, chorando desesperadamente. A fumaça estava se concentrando na parte superior do quarto, mas Maria sabia que tinha apenas minutos antes que a situação se tornasse fatal para ambos. Sem hesitar, ela cobriu o nariz e a boca com a manga da blusa e se dirigiu ao berço. O calor era insuportável. Maria sentia a pele do rosto arder e os olhos lacrimejavam tanto que mal conseguia enxergar. Suas mãos tremiam quando alcançou Gabriel, que estava vermelho de tanto chorar e tossir. Ela o pegou no colo, pressionando contra seu peito, e usou um cobertor para cobrir completamente o bebê, protegendo-o da fumaça. O caminho de volta até a porta parecia uma eternidade. A fumaça estava mais densa e Maria começou a se sentir tonta. Suas pernas fraquejavam, mas ela se concentrou apenas em uma coisa: salvar Gabriel. Tropeçou em alguns brinquedos espalhados pelo chão, quase caindo, mas conseguiu se equilibrar no último segundo. Quando finalmente saiu do quarto, Maria estava ofegante e tossindo violentamente. Gabriel continuava chorando, mas estava vivo. Ela desceu as escadas cambaleando, dirigindo-se diretamente para a saída da casa. Uma vez no jardim, colocou Gabriel na grama, longe da casa, e verificou se ele estava ferido. Milagrosamente, o bebê parecia estar bem, apenas assustado e com os olhos irritados pela fumaça. Maria pegou seu celular e discou para o corpo de bombeiros. Sua voz estava rouca quando explicou a situação, fornecendo o endereço com precisão. Em seguida, ligou para Helena, que atendeu no segundo toque. Senhora Helena, a casa está pegando fogo. Consegui tirar o Gabriel, ele está bem, mas precisa vir urgente. Helena chegou 15 minutos depois, no exato momento em que os bombeiros estavam controlando as chamas. Seu rosto estava pálido de terror quando viu a fumaça saindo das janelas do andar superior. Correu em direção a Maria, que estava sentada na grama com Gabriel no colo, ambos cobertos por uma manta que um vizinho havia trazido. Meu Deus, Maria! Gabriel! Helena pegou o filho nos braços, verificando cada centímetro de seu pequeno corpo em busca de ferimentos. Quando confirmou que ele estava ileso, olhou para Maria com lágrimas nos olhos. Você salvou meu filho. Você salvou a vida do meu filho. Maria, ainda tossindo e com o rosto enegrecido pela fumaça, apenas sorriu fracamente. Ele é como meu próprio neto, senhora Helena. Eu jamais deixaria algo acontecer com ele. Os bombeiros informaram que o incêndio havia começado no quarto de Gabriel devido a um problema elétrico. Se Maria não tivesse agido tão rapidamente, as consequências teriam sido catastróficas. O quarto ficou completamente destruído, assim como parte do corredor do andar superior. Os danos materiais eram significativos, mas o que importava era que ninguém havia se ferido seriamente. Helena levou Gabriel e Maria para o hospital, onde ambos foram examinados. Gabriel estava perfeito, apenas com uma leve irritação nos olhos devido à fumaça. Maria havia inalado mais fumaça e precisou receber oxigênio por algumas horas, além de ter pequenas queimaduras superficiais nas mãos e braços. Os médicos a elogiaram por sua coragem e presença de espírito. Ricardo retornou de Brasília naquela mesma noite, pegando o primeiro voo disponível quando Helena lhe contou o que havia acontecido. Encontrou sua família no hotel onde estavam hospedados temporariamente e ouviu todos os detalhes do heroísmo de Maria. Ficou visivelmente emocionado ao saber que sua empregada havia arriscado a própria vida para salvar seu filho. Nos dias seguintes, enquanto a família lidava com seguradoras e empresas de reconstrução, Maria continuou trabalhando, ajudando a organizar a mudança temporária e cuidando de Gabriel como sempre fazia. Ela recusou a sugestão de Helena de tirar alguns dias de folga, dizendo que preferia manter a rotina normal para ajudar Gabriel a se recuperar do susto. A história do heroísmo de Maria começou a se espalhar entre os vizinhos e amigos da família Almeida. Várias pessoas comentavam sobre a sorte que Ricardo e Helena tinham de ter uma empregada tão dedicada e corajosa. Alguns vizinhos vieram pessoalmente agradecer a Maria, dizendo que ela era um exemplo de caráter e coragem. Uma semana após o incêndio, Ricardo chamou Maria para uma conversa particular em seu escritório. Ela estava nervosa, temendo que talvez houvesse algum problema relacionado ao incêndio ou às despesas médicas. Ricardo,
No entanto, começou a conversa de forma inesperada. Maria, eu e Helena temos conversado muito sobre o que aconteceu. O que você fez pelo Gabriel vai além de qualquer expectativa profissional. Você salvou a vida do nosso filho arriscando a sua própria vida. Isso não tem preço. Maria ficou constrangida com os elogios. Senhor Ricardo, eu apenas fiz o que qualquer pessoa faria. Gabriel é uma criança inocente. Não, Maria. Nem toda pessoa teria coragem de entrar numa casa em chamas. Você provou ser uma pessoa extraordinária, e queremos retribuir isso de alguma forma. Ricardo pausou, organizando os pensamentos. Sabemos que você tem 2 filhos e que sempre sonhou em dar uma educação melhor para eles. Também sabemos que mora numa casa alugada na periferia e que às vezes passa dificuldades financeiras. Maria confirmou com a cabeça, sem saber onde a conversa chegaria. Helena e eu decidimos fazer algumas mudanças. Primeiro, vamos aumentar seu salário em 50%, retroativo ao mês passado. Segundo, vamos custear integralmente a educação dos seus filhos nas melhores escolas particulares da cidade, incluindo universidade quando chegarem lá. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Eram benefícios que ela jamais imaginou serem possíveis. Mas não é só isso, continuou Ricardo. Compramos uma casa de 3 quartos num bairro de classe média, com escritura em seu nome. É sua casa, Maria. Você nunca mais precisará pagar aluguel. Maria não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Começou a chorar, repetindo obrigada entre soluços. Ainda tem mais, disse Ricardo, sorrindo ao ver a emoção dela. Vamos estabelecer um fundo de aposentadoria para você, com depósitos mensais que garantirão sua segurança financeira quando decidir parar de trabalhar. Senhor Ricardo, isso é muito, eu não sei como agradecer. Você já agradeceu, Maria. Você agradeceu salvando nosso filho. Mas queremos que entenda uma coisa, você não é mais apenas nossa empregada. Você é parte da nossa família. Gabriel tem uma segunda mãe, e nós temos uma irmã. Ricardo explicou que havia consultado advogados para garantir que todos os benefícios fossem legalmente estabelecidos e irrevogáveis. A casa estava registrada em nome de Maria, a educação dos filhos dela tinha fundos garantidos em conta separada, e o plano de aposentadoria estava estruturado como um benefício permanente. Há uma última coisa, disse Ricardo. Queremos que você seja a madrinha de Gabriel. Quando ele crescer, queremos que saiba que deve sua vida à mulher mais corajosa que conhecemos. Nos meses seguintes, a vida de Maria mudou completamente. Seus filhos, Ana de 16 anos e João de 14, foram matriculados numa escola particular renomada. Inicialmente tiveram dificuldades de adaptação, mas com o apoio de aulas particulares custeadas pelos Almeida, logo se destacaram academicamente. A nova casa de Maria ficava a apenas 15 minutos da mansão dos Almeida. Tinha 3 quartos, 2 banheiros, cozinha ampla e um pequeno jardim onde ela plantou as mesmas flores que cuidava na casa dos patrões. Pela primeira vez na vida, ela tinha um espaço próprio, verdadeiramente seu. A relação entre Maria e a família Almeida evoluiu exatamente como Ricardo havia prometido. Ela continuou trabalhando para eles, mas agora haviam respeito e carinho mútuos que transcendiam a relação profissional tradicional. Helena frequentemente pedia conselhos de Maria sobre maternidade, reconhecendo sua experiência e sabedoria. Ricardo a consultava sobre decisões familiares importantes. Gabriel, que agora estava começando a engatinhar, continuava demonstrando afeição especial por Maria. Seus primeiros passos foram dados em direção a ela, durante uma tarde em que brincavam no jardim reconstruído da mansão. Helena e Ricardo estavam presentes e aplaudiram, reconhecendo que Maria realmente se tornará uma segunda mãe para seu filho. A história do heroísmo de Maria e da generosidade da família Almeida se espalhou pela cidade. Jornais locais publicaram artigos sobre o caso, destacando tanto a coragem da empregada quanto a gratidão excepcional dos patrões. Maria ficou desconfortável com a atenção da mídia, preferindo manter a privacidade, mas ficou orgulhosa quando seus filhos leram sobre ela no jornal da escola. Um ano depois do incêndio, durante o primeiro aniversário de Gabriel, Ricardo fez um discurso emocionado para os convidados da festa. Ele contou toda a história do incêndio,
destacando como Maria havia arriscado tudo para salvar seu filho. Em seguida, anunciou que estabelecera uma fundação em nome de Maria para ajudar outras empregadas domésticas em situações de dificuldade. A Fundação Maria Santos, explicou Ricardo, oferecerá bolsas de estudo para filhos de trabalhadores domésticos, assistência jurídica gratuita e programas de capacitação profissional. Queremos que outras pessoas tenham as mesmas oportunidades que estamos proporcionando a Maria. A fundação começou pequena, mas cresceu rapidamente com doações de amigos e parceiros de negócios de Ricardo. Em 2 anos, já havia beneficiado mais de 100 famílias na região metropolitana de São Paulo. Maria, agora com 45 anos, havia se tornado uma pessoa completamente diferente. A segurança financeira lhe trouxe uma confiança que nunca tivera antes. Ela se matriculou num curso noturno para completar o ensino médio, sonhando em talvez um dia fazer faculdade. Seus filhos, inspirados por sua determinação, se dedicavam intensamente aos estudos. Ana, agora com 19 anos, havia sido aceita no curso de medicina numa universidade prestigiosa. João, com 17, demonstrava talento excepcional em engenharia e já tinha garantia de bolsa integral em várias universidades. Ambos sabiam que deviam suas oportunidades ao heroísmo da mãe e ao reconhecimento da família Almeida. Gabriel, aos 3 anos, chamava Maria de Vovó Maria e passava grande parte do tempo com ela. Havia desenvolvido uma personalidade alegre e carinhosa, e Maria se orgulhava de ter contribuído para isso. Helena frequentemente comentava que Gabriel tinha herdado alguns traços de personalidade de Maria, especialmente sua gentileza natural com outras pessoas. A mansão dos Almeida havia sido completamente reconstruída, com sistemas de segurança contra incêndio de última geração. O quarto de Gabriel foi redesenhado, mas Maria insistiu que mantivessem alguns elementos do projeto original que ela sabia que o menino gostava. A família brincava dizendo que Maria era a verdadeira arquiteta do novo lar. 5 anos após o incêndio, Maria recebeu uma homenagem da Câmara Municipal por sua coragem. O evento foi organizado por iniciativa de um vereador que havia conhecido a história através da mídia. Ricardo, Helena e Gabriel estavam presentes, assim como os filhos de Maria, agora jovens adultos bem-sucedidos. Durante a cerimônia, Maria foi convidada a falar. Ela se dirigiu ao microfone nervosamente, mas sua voz se firmou quando começou a contar sua história. Eu não me considero uma heroína, disse ela. Eu apenas fiz o que meu coração mandou. Gabriel é uma criança especial, e qualquer mãe faria o mesmo pelos seus filhos. O que realmente me emociona é como a família Almeida transformou um momento de tragédia em algo que mudou muitas vidas. Ela falou sobre a Fundação Maria Santos e como esta já havia ajudado centenas de famílias. Contou sobre seus próprios filhos e como a educação estava transformando suas vidas. Terminou agradecendo a Ricardo e Helena, não apenas pela generosidade, mas por terem lhe mostrado que dignidade e reconhecimento são valores que transcendem classe social. Após a cerimônia, um jornalista perguntou a Ricardo se ele achava que havia exagerado na gratidão demonstrada a Maria. Sua resposta foi simples e direta: como você precifica a vida do seu filho? Maria deu a Gabriel a chance de crescer, de ter uma família, de realizar sonhos. Tudo o que fizemos por ela não chega nem perto do valor do que ela nos deu. Hoje, 10 anos depois do incêndio, Maria continua trabalhando para a família Almeida, mas sua função evoluiu. Ela é oficialmente a gerente familiar, responsável por coordenar todas as atividades domésticas e cuidar de Gabriel, que agora tem 10 anos. Ganha um salário comparável ao de executivos de empresas médias e tem benefícios completos de saúde e previdência. Seus filhos se formaram com distinção. Ana é médica pediatra e trabalha num hospital público, dedicando parte de seu tempo a famílias carentes. João se tornou engenheiro e criou uma empresa de tecnologia focada em soluções para habitação popular. Ambos acreditam seu sucesso não apenas à educação que receberam, mas aos valores de trabalho e dedicação que aprenderam com a mãe. Gabriel cresceu conhecendo toda a história de como Maria salvou sua vida. Ele a considera verdadeiramente como uma segunda mãe e planeja seguir o exemplo dos pais, continuando os trabalhos da Fundação Maria Santos quando for mais velho. A criança desenvolveu uma personalidade generosa e um forte senso de justiça social,
características que Maria acredita terem sido influenciadas pela história de sua própria vida. A Fundação Maria Santos se tornou uma das principais organizações de apoio a trabalhadores domésticos no Brasil. Além dos programas originais, agora oferece cursos de capacitação profissional, microcrédito para pequenos empreendimentos e um programa de mentoria que conecta trabalhadores domésticos com profissionais estabelecidos em diversas áreas. Maria, agora formada no ensino médio e cursando pedagogia numa universidade particular, se tornou porta-voz da Fundação. Ela viaja pelo país contando sua história e incentivando outras pessoas em situações similares a perseguirem seus sonhos. Sua história foi tema de documentário, livro e até de uma minissérie televisiva que alcançou grande audiência nacional. O relacionamento entre Maria e a família Almeida permanece sólido e afetuoso. Eles passam feriados juntos. Gabriel considera Ana e João como irmãos mais velhos, e Maria se tornou conselheira não apenas em assuntos domésticos, mas em decisões importantes da família. Quando Ricardo expandiu seus negócios para outros países, Maria foi consultada sobre aspectos que poderiam afetar a dinâmica familiar. A casa de Maria se tornou um centro de referência em seu bairro. Ela abriu as portas para reuniões comunitárias, aulas de alfabetização para adultos e encontros de grupos de apoio para mães trabalhadoras. Sua transformação pessoal inspirou outras pessoas da comunidade a buscarem melhorias em suas próprias vidas. Recentemente, Gabriel começou a demonstrar interesse em ser bombeiro quando crescer, inspirado pela história de coragem de Maria. Ela o encoraja, mas também lhe ensina que heroísmo se manifesta de muitas formas, não apenas em momentos dramáticos como o incêndio, mas também no dia a dia, através de atos de bondade, trabalho honesto e cuidado com outras pessoas. Ricardo e Helena frequentemente refletem sobre como aquele dia terrível de incêndio se transformou numa das maiores bênçãos de suas vidas. Eles não apenas ganharam a gratidão eterna de ter seu filho salvo, mas descobriram uma família estendida em Maria e seus filhos. A experiência os tornou pessoas mais conscientes sobre questões sociais e mais envolvidos em causas que promovem justiça e oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade. A história de Maria Santos se tornou um exemplo nacional de como reconhecimento e gratidão podem transformar vidas e comunidades inteiras. Ela prova que heroísmo existe nas pessoas mais improváveis e que, quando esse heroísmo é devidamente reconhecido e recompensado, pode gerar um ciclo virtuoso de transformação social que se estende muito além das pessoas diretamente envolvidas. Hoje, quando Maria olha para trás, ela não vê apenas uma empregada que salvou uma criança de um incêndio. Ela vê uma jornada de crescimento pessoal, familiar e comunitário que começou com um ato instintivo de amor e coragem, mas que se desenvolveu numa história de dignidade humana, reconhecimento mútuo e transformação social. Gabriel, agora um menino inteligente e carinhoso, carrega consigo não apenas a vida que Maria lhe salvou, mas também os valores que ela representa: coragem, dedicação, humildade e amor incondicional. A criança que um dia foi resgatada das chamas cresceu sabendo que sua vida foi um presente, não apenas de seus pais biológicos, mas também de uma mulher extraordinária que provou que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede por sua posição social, mas pela grandeza de seu coração. A história continua a inspirar pessoas em todo o país, lembrando que heroísmo e generosidade podem florescer nos lugares mais inesperados e que, quando nutrimos esses valores, eles têm o poder de transformar não apenas vidas individuais, mas comunidades inteiras. Maria Santos se tornou símbolo de que toda pessoa merece reconhecimento por sua dignidade e que, quando esse reconhecimento acontece de forma genuína, o resultado pode ser transformador para todos os envolvidos. Esta história tocou seu coração? Então demonstre seu apoio curtindo este vídeo, isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias inspiradoras como esta. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrição e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. E não se esqueça de compartilhar esta história com seus amigos e familiares nas redes sociais. Histórias como a de Maria Santos merecem ser conhecidas por mais pessoas, pois nos lembram que pequenos atos de coragem e bondade podem transformar o mundo. Obrigado por assistir até o final. Nos vemos na próxima história.